estamos ao vivo lá pelo YouTube e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a doutora Lívia, que é a nossa aluna do curso de Biorressonância Prática, e sejam todos bem-vindos aqui a essa aula. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever e também já coloca aí o alerta das notificações para você receber sempre que a gente põe um vídeo aqui, você recebe a notificação e já pode assistir aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com uma aluna que fez um trabalho de conclusão muito bacana e vale a pena a gente pontuar toda essa história da paciente da Lívia, e a Lívia vai se apresentar para nós daqui a pouquinho. E quem não tiver, né, oportunidade de estar presente aqui na live para fazer perguntas, né, para a Lívia e para mim a respeito do assunto de hoje, pode também assistir posteriormente, porque a gente já está deixando aqui gravada essa live, ok? Bom, vamos agora ao momento principal, que é a apresentação da Lívia para nós aqui. Lívia, conta para nós como você conheceu o curso de Biorressonância Prática, o que te motivou a fazer o curso, e também da onde que você é do Brasil, conta aí para gente, e a sua experiência, né? Tá. Boa noite a todos. Eu me chamo doutora Lívia Parrião, sou farmacêutica clínica, bioquímica, estou concluindo naturopatia com a doutora Carla e concluí o curso de biorressonância prática. Moro aqui no interior do Maranhão, em Barra do Corda. Trabalho todos os dias no meu consultório como farmacêutica clínica em atendimento à população. Conheci o curso de biorressonância através de pesquisas, realmente, pela internet, porque eu conheci uma colega, né, farmacêutica, a doutora Fernanda, que trabalhava já com o aparelho de biorressonância e eu fiquei muito curiosa de saber o que era aquilo, porque era muito novo para mim. E aí conversei bastante com a doutora Fernanda, que também é farmacêutica clínica, entendi como funcionava e fui pesquisar, achei a doutora Carla pela internet, maravilhosa, super recomendo. As aulas do curso me abriram assim um leque profissional muito grande, muita parte de anamnese clínica no curso, então deu para aprender muito, muito, muito. E agora eu estou fazendo o curso de naturopatia, terminando essa especialização também de naturopatia para trabalhar também nessa área como naturopata. Tenho feito vários exames de biorressonância no consultório farmacêutico, não no dia a dia da prática, porque demora um pouco, né? É quase 2 horas de consulta, então eu só marco para o sábado à tarde. E é isso, sou mãe de 2 crianças, o Henrique, de 9 anos, e a Heloísa, de 5 anos. Sou casada com o Joab, e essa é a Lívia. E bom conhecer você melhor ainda, né? Com toda essa história, essa bagagem. E assim, hoje a gente vai estar, então, pessoal, apresentando aqui o trabalho de conclusão da Lívia, que eu achei bem interessante, que pontua bastante tipos de patologia num paciente só. E aí dá para a gente trabalhar bem abrangente, né? Passando mais dicas para quem está iniciando agora nos atendimentos, e também a gente pode aí trocar algumas ideias com a Lívia, né? Passando alguns outros protocolos que ela pode continuar implementando também com essa paciente. Então, agora, Lívia, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente estar, então, mostrando, né, aqui na nossa live de hoje, sobre o seu trabalho, ok? Aí você vai dando uma lidinha para nós, no que você quiser, né, pontuar, porque eu acho legal a introdução, você está fazendo para a gente, né, para a gente conhecer melhor, então, a sua paciente, ok? Pode falar aí para a gente, então. Eu vou passar aqui os dados pessoais, e conforme você for falando, aí eu vou passando aqui para você na tela, ok? Certo. Tá sendo bom aí para você visualizar? Tá conseguindo ler? Conseguindo verificar aqui. Então, vamos começar a apresentação.
trabalho de conclusão de curso de biorressonância prática. Já me apresentei para vocês. Vou começar aqui com os dados pessoais da minha paciente. Minha paciente, claro, nós não vamos revelar a identidade, mas vai ser representado pelo IFS. É uma senhora, sexo feminino, de 67 anos, casada, professora, residente aqui na minha cidade, em Barra do Corda, Maranhão, e ela tem um grau de instrução dela, ela tem o magistério, tá? Ok. Aqui para história clínica, a senhora pode ir passando aí para o terceiro slide, tá, doutora? Ok. História clínica. A anamnese clínica da minha paciente relata que já há alguns anos ela sente muitas dores pelo corpo, sente dores na coluna, no nervo ciático, sente também muita falta de energia, fadiga, tontura, ansiedade, insônia. É uma paciente hipertensa já há alguns anos e a paciente me procurou, né, buscando ajuda porque ela queria melhorar o estado geral dela de saúde. Ok. As patologias que essa paciente já tem, vou relatar aqui separadamente, né? Já com diagnóstico, ela tem diagnóstico médico de TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada. Ela faz tratamento para insônia, ela é hipertensa, dores na coluna e dores no corpo todo e tontura. São as principais patologias dela. E ela, antigamente, quando era bem mais nova, teve asma, mas hoje em dia relata que não sente mais nenhum tipo de cansaço. Os antecedentes familiares são hipertensão, anemia e hipercolesterolemia, é o colesterol alto, né? Na família tem bastante. As cirurgias que a minha paciente já fez foram esterectomia parcial, retirada do útero, porém permaneceu os ovários, a retirada do apêndice e a cesárea, tá? Apenas uma cesárea Ok. durante a vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá na tela, você está conseguindo visualizar o slide que eu estou passando? Dá uma olhadinha aí para mim. Não está passando para mim, a senhora ainda está no primeiro slide aí na tela compartilhada. Mas eu Então vamos organizar isso aqui. estou Peraí. aqui pelo notebook. Uhum. Deixa eu então colocar no outro modo para ver se fica melhor. Dá uma olhadinha agora. Não está compartilhando ainda. Então, vamos ver aqui o motivo de não estar compartilhando, para o pessoal acompanhar o que você está falando aqui para nós. Então, eu vou compartilhar. Qual que está aparecendo aí? Está aparecendo o slide número 4. Eu já estou no 5. Concluí esse aí, estou no 5. Perfeito, vamos então passar. Dá uma olhadinha e ver se foi para o 5. Foi para o 5. Tá certinho. A Perfeito. vida da minha paciente. IFS, né? Isso. Ela é não tabagista, não etilista, bebe apenas raramente, uma vez por mês, uma coisa bem tranquila. A insônia, ela necessita de clonazepam para dormir, ela toma todos os dias o clonazepam para dormir. É uma paciente sedentária e eu já tentei muito colocar hábitos de vida saudáveis nessa paciente. Ela diz que vai para academia, diz que vai começar a fazer caminhada, mas é uma coisa que nunca começa. Protelando. Sempre protelando. Tanto que ela conseguir botar para frente, ela vai conseguir, ela vai continuar tentando. Esse é o nosso trabalho, né? Incentivá-los a fazerem. Explicar os benefícios e tal, incentivar de todas as formas. Eu não desisti dela, não, eu vou continuar insistindo. Nem que eu tenha que buscar ela para levar para academia. Nós temos, assim, intimidade para isso. Né? Amém. Ela ingere apenas 1,5 litro de água por dia, doutora.
para o peso dela, seria necessário pelo menos 2,3 litros a 2,6 litros de líquido por dia. Então, ela é uma paciente que ela não se hidrata. Então, o hábito intestinal, uma vez ao dia, tipo 2 na escala Bristol, ela urina com muita frequência, cerca de mais de 10 vezes ao dia. A coloração costuma ser amarelo-ouro, que condiz com uma pessoa mal hidratada, de acordo com a escala de urina, né? E esses são os hábitos de vida da minha paciente. Pode passar. Vamos passar para o próximo. Passou? Tá ok? Ok, uso de medicamentos. Minha paciente toma losartana de 50 miligramas, uma ao dia. Atenolol de 25 miligramas, 2 ao dia. E o clonazepam gotas, ela faz 6 gotinhas antes de dormir. Ela já toma o clonazepam, doutora Carla, há muito tempo. Muito tempo. Bastante. Como é que tá a memória dela? Péssima. Inclusive, aí no analisador, ele mostra como que tá a questão neurológica dela, né? Depois da pandemia, ela relata que piorou bastante, né? Questão de esquecimento. Mas ela tem se esquecido muito das coisas frequentemente, no caso, né? Ela já suplementa cálcio, em forma de cálcio citrato malato, com magnésio, vitamina D e vitamina K, que inclusive foi eu que tinha indicado para ela. E ela faz uso do Condroflan Ultra, que é um colágeno tipo 2, que já vem com vitamina D e magnésio. Ela toma o Condroflan à noite e o cálcio pela manhã. Uma perguntinha, então, antes dela fazer o exame com o analisador quântico por biorressonância com você, você já tinha prescrito para ela antes o cálcio e o Condroflan, né? Sim, há um tempo atrás. Perfeito. Agora vamos para o próximo slide. Exame físico. A paciente encontra-se em bom estado geral de saúde, deambulando, sem febre, afebril lúcida e comunicativa. A pressão no momento do exame estava em 14/7, a pulsação em 71, pupila normal, e a glicemia na hora do exame, que foi 1 hora após o almoço, estava em 134. Certo. E então as queixas principais assim dessa paciente tá bem relacionado com cansaço, desânimo, certo? Sim, certo. Cansaço, desânimo e principalmente o que mais incomoda ela são as dores pelo corpo, tá, doutora Carla? É no Sim. corpo inteiro, tá? Opa. E uma coisa muito importante é com relação também à glicose da paciente, né? A pessoa que fica com uma glicose 134, ela fica muito suscetível a ter dores no corpo, tá? Principalmente dores musculares. Você incentivou ela a regular essa questão através da alimentação? Mudei a alimentação dela toda. Vamos mostrar para o povo que está todo mundo curioso, com certeza, né? Então Vai vamos lá. essa alimentação, mudanças que eu fiz mais lá na frente, tá? Mas eu tive que mudar Isso. tudo. Só para adiantar, era uma paciente que quase não fazia uso de proteína. Não gosta de comer carne, tinha muita resistência para comer carne. Então, eu tive que fazer, inclusive, assim, tentei muito adicionar carnes, nem que seja branca para ela, mas ela tem muita resistência realmente. Então, eu tive que sugerir para ela suplementar o whey protein, para poder aumentar a quantidade de proteína diária. Inclusive, depois que eu entrei com whey protein, ela disse para mim que teve mais energia, porque ela disse que, por exemplo, se fosse andar um pouco ou subir uma ladeirinha, mesmo que fosse bem pequena, ela já sentia aquelas estrelinhas, a fraqueza, né, doutora, pela falta de proteína. Ela está com que idade mesmo? 67 anos. Então, nessa idade ocorre muito a desnutrição proteico
energética, mas mais proteica do que energética, ou seja, as calorias geralmente o paciente está consumindo a quantidade certa, só que o problema maior dessa pessoa geralmente é o consumo de proteína, né? E às vezes também tem a questão de o idoso não ter assim uma boa produção de protease, de enzimas digestivas para quebrar a proteína até mesmo da própria dieta. E o whey protein, ele já vem quebradinho, então o melhor até para pessoas acima de 60 anos é consumir o whey protein isolado ou hidrolisado, ou aquele que já é isolado hidrolisado, tá? Em formas de aminoácidos, perfeito? Perfeito. Vamos aqui para avaliação antropométrica. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. O peso atual da minha paciente é 67 quilos. Atualmente, ela costuma pesar 62 quilos. O cálculo feito pelo IMC me diz que o peso ideal para ela seria 59 quilos, né? Porque ela tem 54 de altura. Então, ela está com sobrepeso, o IMC dela está em 28, tá? Sim. Uma coisa que eu ia até pontuar aqui para você, que eu deixei para a gente ir comentando durante a apresentação, né? O índice de massa corpórea do idoso é um pouquinho diferente do índice de massa corpórea de nós adultos, tá? Então, eu vou te passar aqui, ó. Se você quiser até anotar, e o pessoal também que está assistindo a aula de hoje, seria assim, entre 23 a 28 o índice de massa corpórea ideal para o idoso, tá? E, por exemplo, a classificação do idoso geralmente é peso ideal ou obesidade. Então, a gente não usa muito o termo sobrepeso. Então, essa paciente, a gente já poderia classificar ela, Lívia, como obesidade, tá? Porque passou um pouquinho do 28. Mas o cálculo do peso ideal tá ótimo. Certo. Então, 23 a 28, o IMC de peso ideal para idosos. Isso, aqui no Brasil, acima de 60 anos, perfeito? Certo, anotei aqui. Aí, Oi, pode falar. Vamos aqui para o recordatório alimentar, né? A parte mais errada dessa minha paciente. Sim. A alimentação. Ela relata que costuma acordar às 8 da manhã, toma o café da manhã dela mais ou menos às 8h10, costuma comer ou beiju ou cuscuz de milho, mais mamão com gergelim, um pouco uma banana também. O café dela com leite, adoçado com açúcar, né? Quais as mudanças, só para antecipar, né? Eu sugeri a ela tirar esse açúcar por conta daquele 137 lá na glicemia, né? E já sugeri a ela trocar pelo adoçante. Eu costumo utilizar muito aqui em consultório aquele pozinho da colorandina, que ele é 100% estévia e ele é mais saboroso que os outros, né? E ela aceitou e tá conseguindo fazer direitinho o uso dele, tá? Voltando aqui para o recordatório. Fiz outras mudanças também, né? Aqui na alimentação dela. Adicionei a proteína aqui no café da manhã, né? Adicionei ovos, 2 ovos aqui no café da manhã. E expliquei para ela a importância da proteína, porque ela não tinha ideia de que ela precisava realmente comer. Ela não fazia ideia de que ela precisava desse ovo de manhã e que ela precisava dessas carnes no almoço e no jantar, né? Porque aqui no almoço dela, por exemplo, ao meio-dia, ela comia arroz, feijão, salada crua, ela come bastante, come salada cozida, mas cadê a carne aqui? Ela não consumia, né? Então, Ela era vegetariana ou ela nunca, por opção mesmo que ela não comia? ela não gostava muito de consumir a carne, porque ela, não sei, ela disse que não se dava bem, que acredito que não conseguia digerir bem. E o ovo? O ovo ela consegue, né? Aí eu expliquei para ela que já que ou ela
consumiria cerca de 100 a 120 gramas de um peixinho, uma coisinha que fosse mais fácil para ela digerir, ou a carne vermelha, a carne que ela aceitasse, tá? Minha filha que quer participar da live. A minha Heloísa de 5 anos. Dá tchau, Lulu. Tchau. Agora você vai lá. Ela chegou do colégio e está aqui pela farmácia. Sim, voltando aqui ao assunto, eu expliquei para ela essa questão da proteína, né? Sugeri que ela fosse a nutricionista, mas ela é bem resistente. Então, eu tentei fazer por aqui mesmo as mudanças no cardápio dela, né? Porque nós não podemos dar quantidades, mas nós podemos sugerir o cardápio, né? Adicionar ou retirar algo que a gente veja que não está legal nessa dieta. E o lanche da tarde? Ela costuma fazer às 3 da tarde, come uma laranja com bagaço, ou uma banana, ou um suco, 200 ml de suco. Mais biscoito, água e sal. Sim, vontade de biscoito, pelo amor de Deus. Sim. Deu uma mudada nessa alimentação. Eu expliquei para ela que para ela consumir essa banana ou essa laranja, o ideal seria que ela colocasse um farelo de aveia ou tentasse adicionar proteína aqui nesse horário, ou chia, ou linhaça, para dar iogurte natural. Poderia ser também, mas ela não tem o hábito do iogurte, doutora. Pena, né? Porque a flora intestinal precisa do... Agradece. Vou fazer essa sugestão, vou anotar aqui. Iogurte à tarde. No jantar, né? Ela não tem assim uma hora certinha para jantar, ela falou, por isso que eu não coloquei aí o horário. E às vezes, o que ela come? Um leite, uma xícara de leite com canela, mas na maioria das vezes ela não consome nada à noite. E ela vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, bem tarde, porque lembra que ela tem o problema da insônia. Então, para ela, nesse período da noite, ela pegar o leitinho dela e adicionar o whey protein, tá? Perfeito. Nós temos que regular o sono dessa paciente, senão ela não vai melhorar o ciclo circadiano do sono, né? Que melhora o cortisol da manhã para ela ter energia, que faz com que a serotonina depois das 3 da tarde comece a ser mais produzida para daí de noite, na hora que ela deitar, ela produzir bastante melatonina, que a melatonina ela já é baixa em pacientes, ou seja, embaixo em toda pessoa acima de 60 anos, né? E aí, por isso que às vezes a pessoa não consegue dormir de noite e fica dormindo sentada no sofá, né? Ou dorme onde encosta, né? Isso, então tem que regular isso aí para ela ter uma boa qualidade de vida. Aí você fez o exame de biorressonância dela, dia 1/12 de 2024, né? Mas ela não trouxe nenhum exame laboratorial, né? Inclusive, depois da biorressonância, solicitei alguns exames, mas ela também não fez. Ela é meio teimosinha. Sim. Eu passei agora para essa parte bem interessante, que é o boletim do relatório do exame que você fez, né? E aí eu quero que você comente e depois eu dou uma pontuadinha. Pode falar. Aqui no relatório cardiovascular e cerebrovascular, dá para frisar bem aqui a parte da resistência vascular, elasticidade vascular, todas moderadamente anormal. A pressão da coronária, tudo moderadamente anormal. Lembrando que é uma paciente que é hipertensa, né, que faz controle de pressão, né, faz uso de medicação para pressão. Inclusive, quando eu fiz a biorressonância dela, ela estava com pressão um pouco alta, lembrando que estava 14/7 no momento do exame. Sugeri a troca da losartana pela olmesartana, e ela está usando e se deu muito bem. Olmesartana de 20 miligramas, tá?
Ok. Ah, uma coisa bem importante também, ó, olhando agora geral. Tanto a pressão de perfusão da artéria coronária, quanto a força de bombeamento efetivo do ventrículo esquerdo, tá? Vai melhorar muito essa questão, né? Além de controle de colesterol, o exercício físico. Essa paciente, ela precisa urgente de fazer exercício físico, tá? De preferência associado exercício de força, como musculação, por exemplo, com o aeróbico, né? Porque daí ela vai controlar muito a glicose dela. Quando você sugeriu, o que que ela disse para você? Ela disse que vai, mas ela nunca vai. Ela Isso aí a gente pega sempre no consultório. não tá indo de jeito nenhum. E aí não tem como a gente forçar, né? Isso, aí que temos que entrar com uma coisa interessante. Quando a gente pega e melhora o bem-estar do paciente, né, dando mais nutrientes para ele ficar mais forte, aí fica mais fácil, né? Você já entrou com ela com uma creatina? Não, doutora, eu não sugeri a creatina. Seria interessante para essa paciente? Sim, por quê? O que que a gente observa? Ela tem realmente a desnutrição proteico-energética, né? Só que o que que acontece? Como ela não está tendo um resultado rápido, assim, de força, né? Igual você falou, às vezes ela dá uma subidinha, já cansa os músculos dela, ela sente muito cansaço. Se a gente entrar com a derribose junto com a creatina, que você pode misturar tudo junto, coloca aí. É, em torno de 3 gramas da creatina, né? Aquele scoopzinho, Sim. de 1 a 2 gramas de derribose. Porque a derribose não tem problema utilizar para quem está com a glicose alta, porque o que está subindo a glicose dela é a falta do exercício físico, o sono desregulado, né? Principal é a dieta, cheia de carboidrato, tem mais carboidrato, então ela estimula a insulina o dia inteiro. E a insulina, ela consome energia, né? Porque tira o excesso do açúcar do sangue e leva para a célula, mas muitas vezes acaba levando, a insulina acaba carregando mais glicose para a célula e fica pouco no sangue, por isso que dá picos de alta de hiperglicemia, de alta de glicose e baixa de glicose ao mesmo tempo, que dá moleza, sono fora da hora, fraqueza. Sim, sim. Anotei aqui, doutora. Creatina, 3 gramas e derribose, 1 a 2 gramas. Uma porção ao dia. É uma porção ao dia, principalmente no horário, às vezes, que ela vai arrumar a casa, vai se movimentar para alguma coisa, né? Certo. O Pela que, manhã. o que você tem que fazer um pouco é, assim, um pouco de tortura psicológica. Não é bem uma tortura, mas ficar assim, tentando fazer uma lavagem cerebral, porque ela precisa. E se ela não mudar esse hábito, ela não vai melhorar, porque mesmo que você passe a creatina e a derribose e dá um efeito aí nos 7 a 10 dias, ela vai se sentir melhor. Se ela não mudar a dieta e tentar caminhar, fazer exercício, às vezes uma hidroginástica, uma caminhada mais vigorosa na rua, ou até mesmo ir para academia ou dançar, ela não vai melhorar a longo prazo. Ela vai ter uma leve melhoria e logo ela volta a declinar, Certo. tá bom? Aqui. Perfeito. Aqui eu acho que do cardiovascular a pontuação foi boa, né? Você já explicou bem para nós. Agora, com relação à função do intestino. Tá, a função do a grande função do intestino, né? O coeficiente da função peristáltica do intestino grosso dela deu moderadamente anormal. Lembrando que o cocô dela é um pouco mais endurecido, né? Da minha paciente. E assim, ela tem feito cocô todos os dias, porém, ela relata que às vezes incha um pouquinho a barriga, mas é pouco, tá? Ok. De absorção do cólon pouco anormal, né? E o coeficiente das bactérias intestinais, ou seja, a flora intestinal da minha paciente, também estava pouco anormal, né? Levemente desequilíbrio. No momento do exame, Uhum.
pressão, coeficiente de pressão intraluminal, ou seja, não estava com gases no intestino acumulado, né? E é isso. Para a questão do intestino, se eu não me engano, eu fiz a suplementação da flora intestinal para ela, né, com a Lactobacillus acidophilus. Sugeri a ela fazer, fiz por 40 dias. A senhora acha que seria interessante fazer por mais tempo? Ou qual seria uma outra forma da gente melhorar esse intestino, doutora? Ó, 40 dias já dá um bom resultado, aí ela tem que manter na alimentação verdura no almoço e na janta, coisa que quase todos os idosos não gostam, eles preferem comer à noite uma frutinha, um pãozinho, um bolinho, né? Uhum, coisinhas leves, que a gente Eles, sabe que... eles acham que é leve, né? Que nada, Exato, é fácil de é, mastigar, pelo menos isso. isso, é fácil de comer, porque já está pronto ali. Mas sempre tem que estimular eles a comer comida de verdade à noite, porque o que aumenta a glicose é o pão, é o biscoitinho, né? Então, eles acabam fazendo um lanche. Tem uns que falam assim: ah, mas eu não janto, eu como umas 6 horas da tarde e vou embora, né? Sem comer. Mas aí faz a última refeição muito mal, né? Então, o que alimenta as boas bactérias do intestino são o quê? Fibras pré-bióticas. Então, a salada, né? O legume, as Eu frutas, esqueci de colocar aí no tratamento. né? Aquele alho que vai no arroz, que vai no feijão. Eu sugeri a ela utilizar a biomassa da banana verde lá naquele lanche da tarde junto com aquelas frutas, porque ele auxilia bastante como pré-biótico, né? Para auxiliar nessa função intestinal. Ela cozinha em casa? Cozinha. Bastante? Ah, então é ótimo, porque esse é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o paciente. Você faz a sua comidinha, né? Porque tem idoso que, mesmo estando já aposentado, às vezes fala, ah, mas eu tenho preguiça. Então, se ela tem motivação, aí você aproveita a dar todas essas receitinhas aí para ela. E daí vai dar super certo. Com relação a coeficiente do peristaltismo também, o idoso tem muita dificuldade em beber água na quantidade certa. Você fez a continha do quilo de peso, né, para a quantidade de água, e ela falou que bebe? Ela começou a beber. Ela melhorou essa questão aí de beber, que inclusive eu já ia relatar isso nesse próximo relatório, que é o relatório Uhum. que eu mostrei para ela. Vamos até passar aqui para de função renal, né? Isso. Estava assim reclamando muito dessa questão dessa água por um longo período de tempo, consumindo pouca água, né? Então, através É. do relatório de função renal, eu mostrei para ela, expliquei para ela o que isso já estava causando nos rins dela, essa pouca água a longo prazo, né? E aumentei, que assim, não tem muito o que se fazer aqui no relatório de função renal, a gente precisa aumentar a quantidade de água. Sugeri os exames de creatinina, de ureia, a urinálise dela, mas ela ainda não me entregou, né? Tá protelando, Uhum. né? É bem resistente essa minha paciente. Faz parte da idade, né? Porque a pessoa, após os 60 anos, a gente começa a se acomodar e achar que tudo tá bom, né? Só quando tá morrendo, assim, sentindo, nossa, É, eu tô muito cansada, eu não tô conseguindo fazer mais isso, fazer aquilo, que a pessoa corre atrás. Ou às vezes até os filhos vão buscar. Só que hoje a gente já percebeu que as pessoas de 60 anos de hoje já são mais ativas, mais ligadas nas coisas que acontecem com relação à saúde, assiste muitos vídeos no YouTube sobre saúde, de médicos, nutricionistas, todo mundo da área de saúde que faz vídeo, né? Então, eles começam a ficar mais ligados também. E eles, hoje, o idoso está vivendo muito mais, né? Por causa desses recursos de informação, medicamentos, né? Então, as pessoas estão buscando se cuidar um pouquinho melhor. Então, quando elas chegam para nós, nosso trabalho é falar assim: olha, tudo bem, você pegou a informação e veio até aqui. O quanto você está preparado para a mudança, né? Então, querendo ou não, o nosso trabalho, né, como profissionais da área de saúde, é trabalhar também esse fator psicológico, porque o idoso também é outra coisa, eles são mais resistentes a uma terapia com psicólogos, tá?
Ela não vai de jeito nenhum. Igual no caso nutricionista, ela confia em você e ela não quer ter mais um profissional ali para orientar ela, que seria o ideal. Então, quer dizer, o que você puder, né? Tanto você como farmacêutica clínica ou os nossos naturopatas, os terapeutas holísticos que fazem o nosso curso, tem que estar sempre ligado nessa questão, né? O que o paciente vai conseguir fazer? Porque às vezes a gente propõe um tratamento, né, tão caprichadinho, com muitas nuances, e às vezes eles não conseguem colocar em prática, né? Então, É parabéns pela sua individualização, tá? Vamos agora, então, para o próximo relatório. relatório de sistema nervoso dela, né? Fornecimento de sangue ao cérebro tá ótimo, normal. Aterosclerose cerebral leve, né? Deu levemente anormal, levemente um pouco de esclerose leve, né? Condição das funções neurológicas com impedimento leve, indicador de depressão normal e indicador de memória com declínio leve. Confesso para a senhora que eu fiquei um pouco preocupada com esse relatório, né? Sugeri a ela fazer as suplementações, que eu vou comentar até lá no final do trabalho, mas sugeri a ela para que a gente cuidasse disso aqui imediatamente com suplementações, tá? Isso. Porque no idoso, sempre esses riscos leves podem causar algum acidente vascular, certo? Certo. Doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouco para mim sobre esse relatório dela de sistema nervoso, se possível. Se tem algo aqui que eu não consegui enxergar mais, o que, que eu poderia fazer. Eu solicitei, se não me falha a memória, o magnésio treonato para ela e fiz as suplementações proteicas de água, né? Fiz a suplementação vitamínica bem completa para ela, mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer em relação a esse sistema nervoso? Ó, aqui vamos pontuar o que é mais preocupante, né? Que tem a questão da arteriosclerose cerebral, que são entupimentos que pode dar, né? Nas artérias do cérebro. Então, o dela deu leve. Só que, olha só, a frequência é 0,60 vamos colocar 67, arredondando, né? Como ela não faz exercício físico, a preocupação é essa, tá? Porque se fosse uma pessoa que faz exercício físico, essa esclerose leve, em comparação com a idade, 67 anos, não seria tão preocupante, certo? Então, o ideal para essa paciente, sem dúvida alguma, é a atividade física, o exercício, porque a atividade diária ela já tem, né? Mas o exercício físico, então é algo assim que é melhor que qualquer cápsula para essa paciente. Ela já teve algum AVC isquêmico anteriormente ou não? Nunca. Nunca. Ah, então, o que você tem que fazer? Botar medo nela, porque, infelizmente, a maioria das pessoas mais velhas, a gente dá atenção, carinho, explica com bastante paciência, só que precisa de um medo, porque senão eles não vão, ela não vai agir. Fala assim, ó, a senhora pode ter um problema de AVC, né? A senhora pode ter algum problema mais grave que vai, aí a senhora vai ficar mais limitada. Então, o segredo é a senhora se movimentar agora, enquanto a senhora tá boa, não esperar ter um AVC e ficar de cama. Então, é uma forma carinhosa de você colocar ela contra a parede, entendeu? De dar um Uhum, susto. entendi. O idoso sempre é assim, é na base do susto. Mas é uma forma da gente conseguir ajudar, né? Por isso que a gente sempre fala, olha, o ideal nunca é o profissional atender um idoso da família, e sim colocar para outro profissional, porque eles vão escutar mais quem não é da família do que quem é da própria família, tá? Igual cônjuge, filhos, né? É a mesma coisa. Ela é da minha família, então é bem resistente. Isso. Aí, como ela não aceita outro profissional, o que você tem que fazer? Botar terror mesmo. Fazer Falar, olha, se a senhora não fizer assim, assim, assada, eu nem falo mais nada. Você vai ter um AVC, entendeu?
Porque, infelizmente, tem gente que não escuta muito as orientações, né? Faz parte. Ela escuta, diz que vai fazer, mas não faz. É bem isso. Entra por aqui, sai por ali. Ela é bem A teimosinha. questão da insulina, aqui está falando uma diminuição, por quê? Com certeza, ela está utilizando muito recurso de pedir insulina. Então, ela está diminuindo a sensibilidade dela à insulina. Isso faz que, com o tempo, o pâncreas produza menos quantidade, tá? Você chegou a checar a glicose dela do sangue, nem que se for pelo exame que a gente faz na farmácia no dedinho, como é que tá? Só aquele do dedinho, só fiz naquele momento do exame, né? Solicitei para ela insulina em jejum, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, mas até agora ela não trouxe. E quanto que deu a glicose? 1 hora depois do almoço, deu 134. Pós-prandial tá normal, né? Em jejum, assim, de 8 a 12 horas, não. Ainda não fez. Ela ainda não. É que ela tá naquele limbo que a gente fala, né? Ela tá com uma resistência insulínica, fazendo com que o pâncreas trabalhe muito, as células beta vão cansar e aí começa a diminuir a secreção, tá? Com o tempo. Uhum. Por isso que dela tá muito legal, porque dá para resolver muitos problemas. Como se Tá. diz, numa cajadada só. A glicada dela, a hemoglobina glicada dela, com certeza vai dar alta. E isso prejudica quem tem cansaço e dor, tá? E o cansaço dela é sempre matinal. Qualquer horário, doutora. E Nossa, é... ela pode já estar com uma fadiga adrenal bem alta. Você receitou, né, a rodiola? Não, não receitei a rodiola. A rodiola rosa pela manhã vai ajudar muito ela, viu? Junto com a derribose e a creatinina. E a creatina, 3 Seria gramas. de rodiola rosa para ela, doutora. Pelo peso dela, umas 150, 2 vezes ao dia, 150 miligramas. Certo. Vai ajudar bem. Pode É, comentar agora o boletim dos minerais, tá? tá, vou passar aqui. O cálcio, ela já estava tomando, né? Então deu frequência normal. O ferro, moderadamente anormal. Solicitei o hemograma e a ferritina, que ela também ainda não fez, né? Uhum. O zinco, normal. Selênio, pouco anormal. Cobre, moderadamente anormal. E silício, pouco anormal. Juntando aqui com o relatório das vitaminas, né? Que é o próximo slide, vitamina A pouco anormal, B1 pouco anormal, D3 pouco anormal, vitamina E moderadamente, vitamina K pouco anormal. Como eu trabalho mais aqui na minha farmácia, né? Então eu solicitei, eu prescrevi para ela um polivitamínico que eu tenho aqui, que ele é bem completo, ele tem um nível de ferro bem alto, que é o Belt, tá? Certo. Essa paciente, geralmente, ela teve mais tendência a ter ferritina alta ou anemia, por exemplo, com uma hemoglobina mais baixa, uma hemoglobina que eu digo assim, mais com hemácias microcíticas, relacionando ao ferro, ou a baixa do ferro, no caso, né? Ou ela nunca teve nenhum dos dois problemas. Ela já teve anemia há muitos anos atrás, mas ultimamente não fez mais exame, né? Solicitei, mas ela não fez ainda. Eu tenho que pegar no pé dela para ela ir fazer. É. É uma paciente que a gente já viu o recordatório alimentar dela, viu que ela não tem uma boa nutrição. Eu interpreto Uhum. baixo, né? E não alto. Isso. No caso dela, por isso que esse belt vai ser ótimo. O Belt vem mais do que 100% da necessidade diária de ferro, então ele trata bem. Eu acho que eu coloquei a tabela dele lá no final. Ele é o polivitamínico que eu tenho aqui do mais completo de vitaminas e minerais, que já vem as vitaminas na formativa e os minerais quelados, que é difícil da gente ver na farmácia, né?
Verdade. Pulando aqui para o relatório dos aminoácidos, né? A lisina, moderadamente anormal, né? Valina, pouco anormal, e a arginina, pouco anormal. O triptofano dela, apesar dela não dormir bem, deu normal. Uhum. A senhora poderia comentar um pouco dessa Sim, parte do sono. Sim. Sim, ó, nessa idade a melatonina sempre é comprometida. Por isso que depois, quando a gente estiver já introduzindo vocês com o uso do aurímetro, você vai poder testar a melatonina, você vai poder testar vários outros nutrientes e hormônios, né? Vai ser bem interessante você ter aí na sua farmácia. A lisina, por exemplo, ela é muito ligada ao sistema imunológico, a ganho de massa muscular, tá? E no caso dela, ela teria que consumir mais a proteína animal, porque são onde a gente encontra mais, pode ser até o ovinho mesmo, certo? E leguminosas. Então, feijão, ervilha, lentilha. Se ela não quer comer feijão à noite, uma lentilhazinha, uma sopinha de lentilha, olha que delícia. Ou de ervilha, né? Vai melhorar muito essa questão da lisina dela. E a questão do triptofano que você estava falando do sono, é que assim, nem todas as pessoas têm problema de insônia relacionado com a produção de serotonina, porque o triptofano mais B6 e mais magnésio, né? A gente consegue daí o próprio organismo produzir uma boa quantidade de serotonina para ajudar no sono, tá? Mas devido a muito tempo de insônia e já com 67 anos, então possivelmente melatonina. Ela já está tomando? Eu introduzi a melatonina para ela. Quantos miligramas? 5 gotinhas. Ela Aquela vem de 0,21 0,21 miligramas, justo. por Sim, gota, né? ela para poder ver se ela conseguia diminuir um pouco as gotinhas do Rivotril, né, doutora? Clonazepam. O ideal seria dar para ela pelo menos 10 gotas. 10 gotas. Estou anotando as mudanças no protocolo, estou anotando todas aqui. 10 Isso gotas. vai ajudar muito, muito ela, viu? Até para aprofundar bem o sono, porque mesmo o Rivotril, na verdade, ele ajuda a diminuir a dificuldade de dormir. Então, ele faz você dormir mesmo. O paciente vai entrar rápido no sono. Só que o que conserva o sono profundo, né, mais aprofundado e passar por todas as fases REM do sono, etc., é a produção de melatonina, tá? E aí vai fazer toda a diferença para esse paciente. Doutora, Essa eu não vacina, lembro se no Whey Protein ele já faz se ele já tem essa lisina. o whey protein tem bastante lisina, Certo. tá? Então, E aí você é pode uma maneira também de melhorar essa questão, né, com o Whey. Isso. Aí você pode passar mais o feijão, lentilha, ervilha, fazer ela comer esses alimentos. O whey ajuda muito essa paciente, com certeza, tá? Beleza? Então, com relação ao sono, melatonina. Vamos embora nessa questão da melatonina que vai dar certo. Ah, coloquei as gotinhas. Isso, aumentar as gotinhas. E no caso das coenzimas, pode comentar para nós. Nicotinamida baixa, biotina, ácido pantotênico, tudo moderadamente anormal. Coenzima Q10 pouco anormal e glutationa pouco anormal. Lá naquele polivitamínico que eu já falei a respeito, que é o da Belt, o Softmax, ele já tem essa questão dessas coenzimas aqui também. Ele só não tem a glutatina e a Q10, mas a biotina, nicotinamida e ácido pantotênico ele já tem, tá? Certo. Então, faltou essa suplementação aí da coenzima Q10 da glutationa, né? Ficou da gente daqui a um tempo refazer a biorressonância se eu ainda estivesse com necessidade, porque assim, tinha muita coisa já para tratar
mais urgente. Então, eu não botei a coenzima Q10 para ela, tá? Essa Tá. glutathiona melhoraria algo lá do sistema nervoso, doutora? A glutathiona, como ela participa, né, da biotransformação do fígado, né, ela passa pelas fases um, fase 2, tanto a fase um quanto a 2 utiliza a glutationa, né? Então, melhorando a disposição mental, porque o fígado, quando ele está trabalhando bastante, você pode sentir, sabe aquela leseira do meio do dia, que o olho parece que fica pesado, o mais lento. Então, a glutationa, quando ela não está bem no normal, ela pode não causar isso, mas é mais um fator, né, para causar. E ela é antioxidante, então ela vai ajudar muito. E a coenzima Q10, no caso dela, seria assim, essencial, por quê? Porque ajuda na biogênese mitocondrial, ajudando na melhor produção de ATP, né, pelas células, né, pelas mitocôndrias das células, tá? Certo. A Tá. mais biodisponível é a Maxolve ou a Cava Q10. Certo. São as melhores. Aí, no idoso, o ideal mesmo é colocar essa gotinha da Maxolve, porque a Maxolve tem uma absorção super bacana. Aí sua paciente vai ficar animadaça. Aí ela vai falar assim: nossa, agora eu tô fazendo exercício, agora eu tô fazendo. Você vai ver. Deixa eu colocar. Em gotas, né? Doutora, Isso. para ela 100 ou 200 miligramas ao dia? Você fala do que? Da A Cava Q10? a Ó, coenzima. da coenzima é assim. A Cava Q10 pode ser 100 miligramas a 160 miligramas. Da Q10, da Cava Q10. Se for coenzima normal, que não é Cava Q10 nem Maxolve, tem que ser pelo menos 300 miligramas. Certo, 300 miligramas ao dia. Isso. E a Maxolve são 5 gotas. Daí pode ser Certo. na água, no suco, você pode pedir para ela tomar na água e no suco. Aí ela escolhe, né? Tem gente que fala, ah, não, muita cápsula não, né? Às vezes É, uma gotinha, igual a creatina e a glutamina, com certeza ela vai aceitar, porque é em pó. Então você pode dissolver em qualquer coisa que você vai tomar, né? Aí vai ficar de boa. whey, Beleza? tá tudo junto. Pode sim. Se ela não é muito enjoada de sabor, ela vai aceitar misturar as coisas para ficar menos preocupação na cabeça dela, coitada. Nossa, agora eu tenho que tomar alguma coisa. Ai, será que eu estou esquecendo? Tipo isso, né? Aham. Deixa Agora eu sobre a toxina humana. Comenta pra gente esse relatório. só abrir aqui, doutora, só um minutinho. Perfeito. E aqui da sequência. Toxina humana, vamos lá. No relatório de toxinas humanas, ela metaboliza bem, ela não tem problemas com a questão da bebida estimulante, né? Café, enfim. Radiação eletromagnética só deu pouco anormal, apesar dela morar praticamente embaixo de uma torre dessas de internet, de celular e tal, bem ao lado da casa dela. Porém, ela mexe muito com plantas, ela tem um quintal grande, então ela descarrega bem essa radiação eletromagnética. Talvez se Perfeito. uma outra pessoa daria aqui moderadamente ou severamente anormal, porque ela passa o dia ao lado dessa torre com extrema radiação, né? Mas como ela mexe com plantas, ela descarrega bem. O quintal dela é na terra e ela anda descalça, entendeu? Então acredito que por isso deu pouco anormal. Mas vou incentivar ela a fazer isso ainda mais, para descarregar, né? Incentivei ela no dia já. Ela não tem nenhum desequilíbrio vibracional em relação a tabaco ou nicotina. E em relação a resíduos tóxicos de pesticida, deu aqui moderadamente anormal, né? Eu gosto muito de cruzar esse relatório de toxina com o de metais pesados, porque eles conversam entre si, né?
E aqui no relatório de metais pesados, que é o próximo relatório, que eu vou já falar o que eu usei para tratar os dois ao mesmo tempo, né? Tá. Chumbo, pode passar, doutora. O chumbo, pouco anormal. Mercúrio, pouco anormal. Cádmio, pouco anormal. Arsênico, moderadamente anormal. Então, o que eu utilizei para melhorar tanto a questão de resíduo tóxico de pesticida, quanto essa questão desse desequilíbrio vibracional em relação aos metais pesados? Eu utilizei carvão ativado e clorela, tá? Perfeito. Aqui eu ainda não tenho acesso aos florais vibracionais, né? Os florais quânticos. Ainda pretendo trabalhar com eles, mas ainda não estou trabalhando com eles. Então, por enquanto, eu vou utilizando muito carvão ativado e clorela, tá? Isso, é daí, usando o carvão ativado e clorela, você já vai mexendo na parte bioquímica. E na frequência, né, aí mais para frente, se precisar, daí você dá o quelantos, né, que vai ajudar bastante. Quelantes, né, doutora? Deixa eu colocar aqui. Ela consome, assim, bastante arroz? Pouco. Ela não come Pouco. muito. Ela só dá aquela bibicada. Ela não é uma pessoa que come muito, sabe, É que o doutora? arsênico, às vezes, em alguns tipos de arroz, pode ter contaminação. Prontinho, agora nós chegamos na parte dos ácidos graxos, que são muito importantes para as pessoas da idade dela, né? Sim. Ácido linolênico, pouco anormal. Desculpa, ácido linolênico, pouco anormal. Alfa-linolênico, normal. Gama-linolênico, pouco anormal. E ácido araquidônico dela, normal. Nesse relatório aqui, como deu assim, pouco anormal, mas é um paciente que já tem histórico de colesterol alto, é hipertensa, tá com esse desequilíbrio na questão do açúcar, eu suplementei o ômega 3 para ela da Equalive, com 3 cápsulas ao dia, que é um ômega 3 muito bom, livre de impurezas, tá? Uhum. E ela aceitou bem, tá tomando direitinho, tá? Então, em Essa relação. paciente, você pode ver que o ácido araquidônico dela não dá aumentado. Então, essas dores musculares, que é mais muscular, ela tem um problema de coluna, né? Que você Tem. mostrou lá. Mas ela tem muita dor muscular, você comentou, certo? Sim. Então, no caso, não é tanto a inflamação em si, mas o que você tem que dar uma olhadinha, fora o exercício físico, é psicossomática, tá? Ela Ela, reclama de dor, que ela tem que ficar tomando remédio para dor sempre ou não? de vez em quando, doutora, e eu noto que ela piora bastante das dores quando acontece algo, né? Acontece algo, quando ela discute, quando ela fica zangada, as dores dela pioram. Quando ela faz um trabalho em casa a mais, tipo varrer o quintal, que é grande, aí ela dá uma travada na coluna, entendeu? E lá tem que eu lá correr para poder acudir ela, que às vezes fica travada mesmo a coluna. Isso, por isso que o alongamento, né? Porque quando ela for fazer exercício físico, ela vai alongar, porque sempre as aulas têm alongamento. Ela teria que fazer um exercício para ela que seria assim, show de bola, seria Pilates. Eu não sei se aí na tua cidade é muito caro. É caro, mas tem. É, porque o Pilates ele trabalha força muscular, respiração e alongamento. É tudo do que ela precisa, né? E floral, você tem dado alguma terapia floral para ela? Para Não, melhorar essa questão emocional? não, não Porque se fiz. ela se sente sempre Qual floral? sobrecarregada, aí seria bom você passar para ela o Elme, você pode também passar para ela o Red Chestnut, que é um para as pessoas que se preocupam muito, Red, Chestnut, que é Chetnut. sei. Eles são de qual Floral de bar. floral de bar?
Muito bom. E da fisioquântica seria o Mentalis, mas como você não tem muito acesso, então você pode estar passando aí para ela esse Elme e o Red Chestnut, que vai ajudar bastante já. Certo. Quanto à avaliação física, pode comentar aí para a gente o que você encontrou e também como que você procedeu aí para dar uma melhorada nesse equilíbrio. Capacidade de reação física dela normal, capacidade cerebral pouco anormal, falta de água pouco anormal, hipóxia normal e o pH um pouco ácido, né? Aqui nessa capacidade cerebral, né, aliás, aqui nessa questão da falta de água, eu fiz realmente o ajuste da água, né? Tava, como a gente já comentou lá atrás, e essa capacidade cerebral, eu fiz a questão do magnésio treonato, para melhorar essa questão aqui, né? Isso, o magnésio vai ajudar bastante. Só que tem uma questão limitante aí, que pode o treonato de magnésio melhorar um pouco e depois parar de fazer efeito, que é a questão do equilíbrio da glicose. Tá? Afeta bastante. Então, por exemplo, ela tem que melhorar o perfil da dieta, fazer o exercício e dormir bem. E aí ela consegue regular a glicose e melhorar a capacidade cerebral. Porque senão ela pode, a longo prazo, desenvolver um pouco de diabetes tipo 3, que a gente fala que é aquele diabetes que fica tão sucinto na corrente sanguínea, tá? Só que começa a afetar mesmo a capacidade cerebral e a pessoa vive cansada. Certo. Fechou essa parte. Aí agora vamos ver um pouquinho aqui do cardápio proposto. Como você já comentou bastante sobre ele, ficou muito bem explicadinho, eu só vou pontuar algumas partes, beleza? Ótimo. Então, o que que quer dizer aqui, pessoal, o cardápio normocalórico? É uma quantidade de calorias razoáveis, equilibradas para o peso do paciente. E normoproteico seria uma quantidade não muito elevada de proteína, e normolipídico com uma quantidade também normal de gordura na dieta, né? E normoglicídica seria uma quantidade moderada de glicose, ou seja, de carboidratos na dieta. Tá? Então, ela tentou colocar o mais equilibrado ali possível. Introduziu, então, o whey protein. No caso, você colocou concentrado, né, para ela. Você queria dar um motivo aqui para nós? Valor. Só o valor. Porque o whey Ah, por isolado. ser mais barato. Isso, entendi. E aí ela não tava, Aí, ela não queria algo tão caro. E o whey isolado é quase o dobro do preço, né? E bem, como é tolerância à lactose, eu achei que tudo bem ter sido concentrado. ela tem intolerância à lactose? Não, não tem. Não Ela... tem, perfeito. Isso, muito bom. E então aí você passou as orientações gerais, né, da mastigação, comer devagar. Como a paciente tem prótese, isso aí foi essencial, parabéns, viu? Uhum. A questão da água, esse aqui foi o cálculo por quilo de peso? Foi de 35 a 40 ml para cada quilo de peso. Então eu dei para ela o mínimo e o que seria o ideal, né? De 2,3 litros a 2,6 litros de líquidos ao dia, né? Sendo mais a água realmente e distribuindo essa água ao longo do dia e diminuindo a questão da quantidade de água à noite para não atrapalhar o sono, deixando mais essa água para de manhã e de tarde. Expliquei essa questão para ela. Expliquei que ela tinha que dar mais preferência também aos cereais integrais, porque eram mais ricos em fibra, né? E mais ricos em vitamina, e diminuir a questão de gordura, né? Orientei a paciente para evitar o açúcar e sugeri a ela fazer o stevia 100%, que eu já tinha falado. Evitar ao máximo alimentos industrializados, frituras e gorduras ruins.
e adicionar no arroz todos os dias o açafrão, porque ele tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, melhoraria as dores dela, super saudável, anti-câncer, né? Foram Bom, essas orientações. Ainda tem mais coisa da orientação no próximo slide. Continuação, né? tá aparecendo aí que eu já passei. Tá. Adotar hábitos saudáveis de vida, como ir para academia. Expliquei para ela a importância, né, de fortalecer essa musculatura, porque estava enfraquecida e ela precisava perder gordura e ganhar músculos, né? Que não é uma coisa fácil na idade dela, mas que a gente tem que fazer, tem que tentar. E outra Falei. coisa, se ela estiver assistindo a gente, ela não Ela vai. fique desanimada. 67 anos dá para recuperar muita massa muscular ainda. É só comer direitinho e fazer exercício. Uhum. Vai ficar forte e animada. Verdade. A paciente também foi orientada a fazer a troca do óleo de cozinha, porque ela usava óleo de soja. Sugeri que ela trocasse pelo azeite de oliva extra virgem. Foram solicitados exame de urina, hemograma, ferritina. Esqueci de colocar aqui, mas foi a questão da ureia, creatinina também para verificar a função renal, tá? Só que ela Legal, ainda muito. não trouxe esses resultados, né, doutora? Isso, é. Assim, Assim, fica pronto, já dá essa batinada, né? É, a paciente foi pode. orientada a fazer o monitoramento da pressão arterial e procurar um cardiologista para fazer a troca da medição de pressão, já que a mesma no momento do exame, em outros momentos estava tendo hipertensão, né? Ela se recusou a ir ao cardiologista, disse que não ia e que era para eu mesma ajeitar, e eu troquei por uma mesartana de 20 miligramas com hidroclorotiazida de 12,5. A pressão dela está bem controlada agora, tá? A gente sempre está aferindo essa pressão, aferindo essa pressão para verificar, para ela não subir. As Perfeito. prescrições. As E as minhas prescrições. prescrições. Fizemos o Hexamag, que é um magnésio bem completo, que vem 6 tipos de magnésio na composição, né? Para questão tanto muscular, força, auxilia na questão cerebral também. Fizemos o Lactobacillus o Leiba, né? Alguns profissionais passam muito os manipulados. Como eu tenho minha farmácia, eu costumo passar mais os medicamentos prontos, então por isso a justificativa de produtos prontos. Trabalho aqui na farmácia com a Pura Vida, com a Belt, com umas marcas melhores assim, justamente para poder oferecer o melhor. Não são produtos que a gente acha normalmente, facilmente. Fizemos aí o carvão ativado à noite por 60 dias, 500 miligramas. A clorela, 2 cápsulas, de manhã, 2 à noite, né? No próximo slide, o whey protein concentrado. A Belt Soft Max polivitamínico, coloquei até a tabela nutricional dela, que é uma tabela nutricional bem completa, os minerais, Verdade. tá? Aliás, os minerais quelados, as vitaminas na forma ativa, como eu tinha já falado antes, e o ômega 3 da Equalive, né? Como eu já tinha comentado com vocês. E a justificativa da proposta de tratamento. Antes de justificar, já expliquei essa parte. Uhum. Já expliquei aqui tudo, né, doutora? Isso, nossa, você foi muito sucinta, parabéns. E, assim, é bem interessante a gente notar, vou interromper aqui o compartilhamento, né, que as propostas, elas ficaram, assim, muito bem concisas, né, e por isso que eu falei, vamos compartilhar o seu trabalho lá com os alunos, e aí, tem algumas pessoas aqui que comentaram algumas coisinhas no chat, ó. O Raimundo Nascimento falou sobre a hipocloridria também, deve ser relacionado com a questão da idade, né? E daí diminui a absorção de ferro, e aí, assim, diminui também a questão digestória, fica uma digestão mais lenta para fazer a digestão da carne, tá? Foi bem legal. Obrigado, Raimundo, pela sua participação aqui. Porque realmente ele não falou esse detalhe, ele só falou assim, hipocloridria também. Então a gente está lembrando aqui agora dessa questão da hipocloridria. Porque daí, por isso que o idoso, ele fala, não quero carne, né?
bem isso, porque a digestão dele fica mais lenta por diminuir o ácido clorídrico. E aí, vai observando para ver se vai ter necessidade ou não de você usar betaína, tá? Certo. Vou anotar Ela aqui. melhorar, né, por estar certinho na dieta, fazendo exercício, beleza. Senão, aí você verifica o ferro, se o ferro estiver baixo no exame, Uhum. e também a digestão, ela não está aceitando muito bem ainda a carne, o frango e tal. Usa a betaína que vai funcionar bem, tá? E vamos ver quem mais aqui comentou. Assim, a Vânia de Houston, no Texas, está participando aqui com a gente. Um abraço para você, o Dimar. Quem mais? Ah, a Irecê Ferreira. Nossa paciente. Eu quis participar, que bom. Muito obrigada pela sua participação aqui. E a questão do exercício físico, a gente falou bastante, né? O pessoal estava comentando também aqui no chat, porque é importante a gente pincelar essa questão do exercício. Sem o exercício físico, as dores musculares tendem a aumentar, daí começa a tomar remédio para dor danifica o estômago, o fígado, daí vira, né, o anti-inflamatório, aquele ciclo vicioso de problemas, né? Mas muito obrigada, viu, pela sua participação, Lívia. Gostei de ter você aqui explicando bastante coisa para a gente, aqui para os nossos alunos. E, assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial para quem ainda não é nosso aluno e que às vezes está em cima do muro. Será que eu faço, não faço esse curso? Fala aí para nós. Olha, o curso da doutora Carla de biorressonância na prática, ele foi assim um divisor de águas. Ele me ensinou muito sobre o funcionamento do nosso corpo, porque ela frisa bem essa parte de como o nosso corpo funciona. Por exemplo, a gente vai para o relatório de vesícula. Antes dela explicar sobre vesícula, ela explica todos os detalhes de porquê, de como funciona, né? E do que precisa, se der isso, o que fazer. Então, assim, é um curso muito completo. Eu acredito que não tenha outro curso a respeito do aparelho de biorressonância mais completo que o seu, doutora Carla, sendo muito sincera, sem querer puxar a sardinha. É um curso realmente muito bom, muito completo e abriu assim um leque de possibilidades. Eu mudei muito minha forma de atender e minha forma de conversar com os meus pacientes muito em relação à alimentação, né? Porque a senhora frisa muito a respeito de alimentação, de vitaminas, de minerais, de suplementação. Então essa parte é bem completa e o curso é muito, muito, muito bom. Vale a pena. Cada hora de Obrigada, Lívia. e não é um curso difícil de ser feito, é um curso que quanto mais você vai estudando, mais dá vontade de fazer e você vai continuando a fazer. Não é aquela coisa maçante e chata, é muito interessante todo o conteúdo. Parabéns, Sem doutora. contar com a nossa turma dos grupos, né, do WhatsApp, que a gente sempre troca informação, o pessoal coloca lá, posta, olha, eu estou com um paciente com tal e tal diagnóstico e a gente está precisando de uma ajuda aqui, e aí a gente vai compartilhando ideias, né, com os alunos de tratamentos, e isso é bem legal, porque tanto a gente pode ajudar vocês, como vocês também vão adicionando mais informações para a gente também na prática clínica. E isso é muito legal, né, Lívia? O pessoal do grupo todo mundo compartilha ideias e colabora um com o outro. Não tem mensagens aleatórias, é realmente só sobre o assunto do curso. E assim, muita gente bacana, inteligente lá no grupo que ajuda bastante, né? Isso, muito bom. Ó, eu sei que você tem bebê aí, já está na hora, né? Mas a gente pode depois, mais para frente, marcar para a gente conversar sobre outros assuntos aqui no canal, tá bom? E para vocês que estão assistindo a gente, uma boa noite e a gente se encontra na próxima live. Um grande abraço a todos. Tchau, Lívia. Tchau, doutora. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.